Glória a Deus. Você encontrou 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1, que diz assim: O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar de costume, o sacerdote Eli, cujos olhos já começaram a escurecer-se a ponto de não poder ver. Tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino Samuel. Samuel, respondeu ele, eis-me aqui. Pula agora para o versículo 19. Crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Beersheba, conheceu que Samuel estava confirmando como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava por Samuel. Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome, Senhor. Que nesta noite o Senhor possa falar aos nossos corações por intermédio da tua palavra. Obrigado, pois a tua palavra está em nossas vidas, em nossos lares, em nossos corações. E nós te pedimos que o Senhor possa trazer a revelação dela aos nossos corações nesta noite, Senhor. Tira toda a distração para que possamos ouvir aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Assim nós oramos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Pode tomar teu assento, glorificando a Deus. Irmãos, não sei se você sabe, mas eu creio que a maioria sabe, que todo celular, na configuração, você tem um botãozinho lá que você restaura a configuração original de fábrica. Caso o seu celular está dando problema ou você quer apagar ali todas as informações, você aperta esse botão para restaurar, para ele ficar como veio de fábrica, tudo limpinho. E era tão bom, irmão, se nós tivéssemos esse botãozinho para sermos restaurados de fábrica, para sermos restaurados de acordo com os princípios, de acordo com a palavra de Deus. Porque aqui nesse texto do qual nós lemos, a igreja de Deus, que estava em Siló, estava passando por um esfriamento espiritual. A igreja que estava em Siló estava passando por um momento de fraqueza espiritual, aonde os pastores já não oravam, os pastores já não tinham mais uma vida com Deus, os irmãos que frequentavam a igreja já não mais iam com vontade de se relacionar com Deus, ou seja, essa igreja estava passando por um momento de esfriamento espiritual. O pastor presidente, pastor Eli, já estava muito velho, já tinha perdido não só a vista, mas também a visão. Os seus filhos, que eram os pastores auxiliares, estavam vivendo uma vida de pecado, fazendo tudo aquilo que desagradava a Deus, e a igreja estava funcionando, porém, longe de ser uma igreja de Deus. E nós vemos aqui que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam roubando as ofertas, estavam se prostituindo na porta do templo com as obreiras e fazendo a obra de Deus.
E as pessoas que estavam frequentando a igreja já não tinham mais alegria de estar na casa do Senhor. Já não tinham mais alegria de estar frequentando a casa de Deus. Mas Deus usa um homem, aí no versículo 30 ao 33, do capítulo 2, do capítulo 2, que diz assim, do 30 em diante: portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade disseram a eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Presta atenção nisso aqui, irmão. Porém agora diz o Senhor, longe de tal coisa, porque aos homens que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa. Verás o aperto da morada de Deus, um tempo com bem que fará Israel, e jamais haverá velho em tua casa. O homem, porém, da tua linhagem, a quem não afastar do meu altar, será para te consumir aos olhos, e para entristecer a alma, e todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Veio um homem de Deus e trouxe uma palavra dura para Eli. Porque Eli, que era o pastor presidente, estava deixando os seus filhos, pastores auxiliares, fazer a obra de Deus, sem terem comunhão com o Deus da obra. E Deus, por causa disso, tinha uma promessa sobre Israel, que os descendentes de Levi seriam aqueles que cuidariam da casa de Deus, perpetuamente. Porém, Deus fala que ia cortar essa linhagem, por causa de Eli, que estava sendo um pastor que não corrigia os seus obreiros a fazerem a obra de Deus com seriedade, com santidade, com temor ao Senhor. E Deus então desce o cajado e fala com eles. Mas Deus é tão bom, irmãos, que no versículo 35, Deus é Deus, irmãos, que vai dizer: então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que eu tenho no meu coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido, ou seja, do rei, para sempre. A igreja estava toda bagunçada. A igreja estava vivendo de maneira que queria viver, mas não estava agradando a Deus. E por isso Deus fala que vai exterminar essa geração e vai começar uma do zero. Deus vai resetar a igreja para começar uma nova igreja, com um novo líder. E a Bíblia vai dizer: antes que se apague a lâmpada de Deus. Antes que se apaga a lâmpada de Deus, vai dizer o texto. Ou seja, Deus já tinha tudo preparado, irmãos. A igreja estava uma bagunça, vivendo do jeito que queria, mas não estava agradando a Deus. E por que não estava agradando a Deus? Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, Deus já tinha tudo preparado. Deus não é pego de surpresa, Deus não é pego desprevenido, Deus tem tudo preparado, irmãos, porque a igreja é do Senhor, a igreja não é minha, a igreja é de Deus, e a igreja de Deus é Deus quem cuida. Quem chama não é Eli, quem chama é Deus. Quem chama não é o pastor, quem chama é o Deus do pastor Marcelo. O pastor Marcelo só reconhece o chamado de Deus na tua vida. E a igreja estava assim, mas Deus estava cuidando da igreja. Porque enquanto isso está acontecendo, Deus está trabalhando no improvável.
Tudo aquilo que era para acontecer do jeito que era para acontecer da maneira de Deus, não estava acontecendo da maneira de Deus. Porque antes que a lâmpada de Deus se apague, Deus já tinha tudo preparado. Capítulo 1 de 1 Samuel vai dizer: Eucana tinha 2 mulheres. Irmãos, nunca foi vontade de Deus de um homem ter 2 mulheres. Nunca foi. Foi permissão de Deus, mas vontade de Deus nunca foi. Desde o começo, porque Deus fala o quê? Deixará o homem sua casa e unir-se-á a sua ou as suas? A sua mulher. Essa é a vontade, esse é o princípio de Deus. Mas naquela época dizia, quando uma mulher era estéril, não podia gerar filhos, então ele poderia ter uma segunda esposa. Então Deus permitiu que Samuel tivesse 2 mulheres. Uma se chamava Ana, a outra Penina. E eu louvo a Deus, irmãos, pela vida de Penina. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer que a rival de Ana, rival é aquela que te afronta, te compete contigo, que é contra você. E por que eu louvo a Deus pela vida de Penina? Por causa da Penina, irmãos, ela foi buscar mais a Deus. Por causa de Penina, porque Penina falava assim, Deus me dá filhos, mas você não tem filho. Então louva a Deus por aquele que te persegue. Louva a Deus porque é aquele que vai contra você. Por causa deles você está orando mais, por causa dele você está buscando mais a Deus. Não fica discutindo com ele, mas vai buscar a Deus, porque Deus tem um propósito em todas as coisas. E aí a Penina ficava atribulando Ana, mas glória a Deus por isso, irmãos. Porque todos os anos, Eucana subia à igreja. Eucana ia com a sua família à igreja que estava em Siló, do pastor Eli. E ali ele adorava a Deus. Mas o pastor não era atribulado. O pastor era. Mas Deus conhece o teu coração. Deus não te abençoa por causa do pastor, Deus te abençoa por causa da sinceridade do seu coração. E ele ia lá todo ano, adorava a Deus e levava a Deus as suas ofertas. E isso agradava a Deus. Todo ano ele estava lá, e a Bíblia vai dizer que ele dava uma oferta para ele, para sua esposa e para os seus filhos. E como Ana não gerava, ele dava a porção dobrada da oferta por Ana. Mas teve um ano que foi diferente. Teve um ano que Ana foi para a igreja. Porque é na igreja que Deus fala, irmãos. É na igreja que Deus abençoa. Porque Deus abençoa quando nós estamos em comunhão. É na casa dele que ele derrama a bênção sobre a igreja, sobre as nossas vidas. E ele então foi lá, e Ana foi com um propósito. Eu vou em oração, eu vou em jejum, e eu vou fazer um voto com Deus. Irmão, voto não é barganha, voto é você entregar algo para Deus, porque Deus é bom para contigo. E ela fez um voto, Deus, se o Senhor me der um filho varão, eu vou entregá-lo na tua casa. Irmão, às vezes a gente faz uns votos tão pequenos e nós não cumprimos. Olha o voto de Ana, você que é mãe, fez um voto que entregaria o seu filho na casa do Senhor. Uma coisa é você entregar o seu filho para a obra, outra coisa é você entregar ele para outra pessoa cuidar. E foi isso o voto de Ana. Sobre a cabeça dele não vai passar navalha, ele vai ser consagrado desde o ventre para ti, Senhor. Por quê, irmãos? Olha como Deus é tão Deus, irmãos. A igreja de Siló estava toda perturbada, bagunçada, estava um caos, mas Deus já estava preparando lá do outro lado, irmão. Deus já estava preparando um que seria consagrado desde o ventre, que glorificaria o nome dele naquela nação.
Deus não é pego de surpresa, desprevenido. Deus está no controle. A tua vida, a tua casa, a tua família está no controle de Deus. Aí Ana entra na igreja. E a Bíblia diz que ela chora e chora abundantemente. Acredito que ela chorava até de soluçar, irmãos, porque chorava abundantemente. Porém, ela orava, chorava, mas não saía palavras. O pastor Eli, que estava na porta do templo, encostado na coluna, ficou olhando a situação de Ana, que ela mexia os lábios, mas não saía palavras. Ele teve um mau discernimento, talvez por causa da sua visão, porque já não enxergava muito bem. Foi até ela e disse: mulher, você está embriagada. E ela disse: não, meu senhor, eu estou aqui na igreja porque eu estou angustiada. Eu estou aqui na igreja porque eu estou aflita. E ele lança uma palavra de bênção sobre a vida de Ana. Mulher, que Deus conceda a tua petição. Vai em paz. Aleluia. Como é bom, irmãos, nós confiarmos na palavra de Deus. Quando você escuta uma palavra que sai da tribuna para o teu coração, irmão, creia. Porque Deus, Ele se responsabiliza com a sua palavra. A Bíblia vai dizer que Ana, ela se levanta porque ela ouviu uma palavra. E ela creu na palavra. Ela se levanta, ela come, ela bebe e se alegra porque ela recebeu uma palavra. Passou algum tempo, Ana gerou. Ana teve um filho e colocou o nome de Samuel. Ana agora já não era mais estéril. Ana agora já era mãe de filho. Mas ela tinha uma promessa que ela tinha feito para o Senhor, um voto que ela tinha feito para o Senhor. No tempo certo, ela disse para Eli: eu vou entregar o meu filho para servir na casa de Deus. Eu vou amamentá-lo. Quando ele desmamar, eu vou entregar ele para servir na casa do Senhor. Ela voltou lá, irmão. Não só quando ela estava aflita, angustiada, mas ela voltou agora para testemunhar o que Deus tinha feito. Mas no outro ano, provavelmente de 2 a 3 anos, ela voltou lá e entregou o seu filho para que ele pudesse cuidar, discipular, para que ele se tornasse um obreiro na casa do Senhor. Ela cumpriu o seu voto, e porque ela cumpriu o seu voto, sabe o que Deus fez? Deu mais 3 filhos e mais 2 filhas. Ela já não era mais estéril, agora ela era mãe de filhos, porque Deus se agradou da atitude de Ana. Agora Samuel já está com 12 anos aproximadamente. O tempo passou, mas a Bíblia vai dizer que Samuel estava servindo na casa de Deus. Estava crescendo, morando e dormindo do lado da arca, do lado da presença de Deus. Com 12 anos. E vai dizer aqui o texto que nós lemos no versículo 1. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. E as visões não eram frequentes. Irmãos, nós temos a Bíblia. Quando nós precisamos ouvir a voz de Deus, nós vamos para a Bíblia. Falamos: Deus, fala conosco pela Tua palavra, revela a Tua palavra, Senhor, aos nossos corações. Mas naquele tempo não era assim, não tinha Bíblia.
Você está no teu trabalho angustiado, aflito, você liga a Bíblia e começa a ler uma palavra de ânimo para o teu coração. Você está no trânsito, você está em qualquer lugar, irmão, você tem a Bíblia na sua mão, você tem a palavra de Deus, mas naquele tempo não era assim, a palavra de Deus não era frequente, era rara a palavra de Deus, e visões também, irmãos, não eram frequentes. Mas a Bíblia vai dizer, em Provérbios 29:18, não havendo profecia, o povo perece. Não havendo profecia, o povo perece. Essa profecia não é o profeta que diz, eis que te digo. Não, é essa profecia. Porque o texto não para aí, o texto continua. Porém, o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. O que guarda a palavra de Deus é feliz. É essa a palavra, irmãos. Os sinais é para trazer as pessoas. Mas o que firma as pessoas é a palavra. É a palavra que nos dá vida eterna. É a palavra que nos dá o alicerce. Por isso que o salmista vai dizer, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, é a tua palavra. Josué vai dizer, eu não vou me desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas eu vou andar retamente nos teus estatutos, porque assim eu serei próspero em tudo que eu fizer. É a palavra, irmãos, é a palavra. Nós precisamos firmar nossa vida na palavra. A profecia é boa, do profeta que te diz, porque às vezes nos dá um ânimo, mas o que nos firma é a palavra de Deus, é essa que nos firma. É interessante, irmãos, que o que acontece aqui, na igreja de Siló, o esfriamento espiritual aonde os pastores Ofni e Finéias estavam desviados da presença de Deus, fazendo a obra de Deus. A igreja estava caminhando tranquilamente. E nós percebemos que é uma palavra bem parecida em Êxodo. Quando os filhos de Arão, Nadab e Abiú, vão na presença do Senhor levar fogo estranho no altar. Sabe o que é fogo estranho? Porque o incensário precisava ser colocado com fogo do altar. Mas eles trouxeram fogo de fora e colocaram no incensário e foram queimar na presença de Deus. Irmão, o que Deus te dá dentro da igreja é para fazer a obra dele. Não queira trazer coisas lá de fora para fazer aqui dentro, porque isso é fogo estranho. Nós devemos adorar o Senhor, nós devemos glorificar ao Senhor, porque Deus é santo, mas queremos muitas vezes usar as coisas lá de fora para usar aqui dentro, mas isso é fogo estranho, não glorifica a Deus, irmãos. E porque eles levaram fogo estranho, queimaram, foram fulminados imediatamente, porque levaram fogo estranho na presença de Deus. E por quê? Ofni e Finéias estavam fazendo a obra tranquilamente, por causa da glória. Porque aonde a glória de Deus está, não dá para ficar em pecado. Onde a glória de Deus está, tem que ter santidade. Por isso que ele vai dizer para Moisés, quando ele sobe no monte, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra é santa. A terra não era santa, santa era porque Deus estava ali. E quando Deus está, o lugar é santo, porque Deus é santo. Então nós precisamos estar em santidade para estarmos na presença de Deus. Não adianta nós estarmos em pecado na presença de Deus, porque nós não iremos agradar a Deus por causa do pecado, irmãos. Mas Deus é tão bom, porque quando nós nos arrependemos, quando nós choramos, quando nós nos quebrantamos na presença do Senhor, o Senhor nos perdoa, e aí Ele
permite que nós voltemos novamente a estar na presença dEle, irmão. É a glória, irmão. Aonde tem a glória não tem pecado, porque Deus não habita no meio do pecado, irmão. Mas quando tem santidade, Deus se aproxima. Quando tem santidade, Deus se revela. Quando tem santidade, a bênção do Senhor se manifesta. Veja o paralelo, irmãos. Numa igreja, a glória de Deus se manifestava, o pecador não conseguia ficar no pecado. Na outra igreja, que estava morta espiritualmente, a glória não manifestava, o pecado estava lá, mas Deus não estava lá. Ou tem a glória ou tem o pecado. Não dá para ter os dois. Mas quando há arrependimento, quando há quebrantamento, Deus se manifesta. A palavra de Deus, naqueles dias, era muito raro e as visões não eram frequentes. Porque os filhos de Eli estavam em desobediência. E Deus não fica onde há desobediência. Aonde não há obediência, Deus se cala. Mas a questão é que muitas vezes não é que Deus se cala. Muitas vezes é porque quando nós não estamos em santidade na presença de Deus, nós não conseguimos ouvir o que Deus está falando, porque nós queremos ouvir o que nós queremos, mas não o que Deus está falando. Aí Deus está falando, mas nós estamos distraídos. Aí Deus está falando, nós estamos ocupados a nossa mente em outra coisa. Mas quando nós estamos quebrantados, Deus fala e nós ouvimos. Porque Deus fala, irmãos, o problema não é que Deus não está falando, Deus está falando. A questão é, nós queremos obedecer o que Deus está falando, ou queremos ouvir o que nós queremos ouvir? Ah não, pastor, essa palavra aí não é para mim não, ficou para aquele irmão que não veio hoje. Mas se você está aqui, irmãos, creia que Deus está falando contigo. Teve palavras, irmãos, que eu já preguei aqui. E às vezes a gente fala assim, meu Deus, eu acho que o Senhor não me usou hoje. Aí passa os dias, aí vem um e fala uma coisa, vem outro e fala outra coisa, fala, pastor, Deus te usou para falar comigo nesta palavra. Porque nós oramos, irmãos, pedimos para Deus, Deus, fala conosco. Eu sempre oro e falo assim, Deus, eu quero ouvir a tua voz. Qual palavra o Senhor precisa falar conosco? Não com vocês, conosco. Porque quando Deus fala com vocês, fala comigo também, é para a igreja. É uma palavra para a igreja. E nós precisamos ouvir o que Deus está falando para nós, irmãos. Deus quer falar aos nossos corações para que a igreja volte a ser crente, irmãos. Porque os filhos de Eli cresceram na igreja. Eram crentes. Mas estavam perdidos, não tinham alegria de fazer a obra de Deus, não tinham alegria de ter comunhão com Deus, não tinham alegria de ter um relacionamento com Deus. Fazia a obra por religiosidade, faziam a obra porque o pai ensinou eles desde criança, mas não faziam com alegria, não ouviam a Deus e nem ao pai. A Bíblia vai dizer que a fama dos filhos de Eli era péssima. Todo mundo falava mal dos filhos de Eli, que eles eram filhos de Belial, homens ímpios. Irmãos, olha isso, pastores ímpios, que iam fazer a obra por causa da oferta e por causa das menininhas que tinha dentro da igreja. Mas não iam com o propósito de estar servindo a Deus, de estar adorando a Deus, de ter comunhão com Deus. A palavra estava rara porque eles não estavam ouvindo a voz de Deus, mas Deus é Deus que fala. Contrapartida, Samuel estava fazendo a obra de Deus. Samuel estava crescendo na casa de Deus. Samuel foi consagrado no ventre, foi entregue na casa do Senhor, dormia próximo à arca, para fazer a obra de Deus, mas ainda ele não conhecia Deus.
Porque uma coisa que eu sempre digo é nós conhecermos Deus no raciocínio, no intelecto. Sabemos tudo sobre Deus, mas na experiência não temos experiências com Deus. Tem que ter aqui, irmãos, uma união do que nós conhecemos e do que nós praticamos. Eu posso conhecer tudo sobre Bíblia, mas não viver o que eu conheço. Nós precisamos experimentar da graça, da presença do nosso Senhor. Porque antes que se apague a lâmpada de Deus, Deus já tinha o cenário preparado, porque Ele não foi pego desprevenido. E porque Ele tinha o cenário preparado, já estava levantando Samuel. E Deus chama Samuel. A lâmpada, ela ficava dentro do tabernáculo. A lâmpada, ela tinha 7 cumbuquinhas assim, que é um candelabro. Você já viu um candelabro de 7 hastes? Porque tem um de 9, mas esse era o de 7, que ficava dentro do tabernáculo. Aí você enchia de azeite antes de anoitecer, e ele tinha que ficar queimando até o amanhecer. Então, quando Deus está falando assim, antes que se apague a lâmpada na casa do Senhor, Deus fala. Porque Deus já estava preparando Samuel. Porque se ele matasse o Finéias e Ofni e Finéias, o que ia acontecer? Não ia ter quem mantinha a luz na casa de Deus acesa. Mas Deus já estava preparando Samuel. Deus já estava chamando Samuel. E Deus chamou Samuel uma vez. Samuel, ele correu até ele e fala, meu Senhor, não te chamei. Ele volta. Ele deita novamente do lado da presença, porque agora ele estava tendo uma experiência. Samuel, ele corre a Eli, não te chamei. Mas na terceira vez, ele entendeu o que estava acontecendo. Samuel, quando você ouvir essa voz novamente, apenas diga, eis-me aqui, Senhor. Fala porque o teu servo te ouve. A palavra não era frequente, mas ainda Deus falava. Deus falou agora com um menino de 12 anos, porque Deus estava levantando uma nova geração, porque 12 na Bíblia significa governo. Deus estava levantando um novo governo sobre Israel, sobre Siló, porque Deus tinha uma promessa para aquela nação e Deus ia voltar novamente o avivamento em Siló, porque Deus tem compromisso com a sua igreja, Deus tem compromisso conosco, irmãos. Deus conta conosco para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, aleluia. E quando ele acorda, irmão, no outro dia, primeira coisa que Eli vai fazer, Samuel, o que Deus falou com você? Suave, Eli, tranquilo, está tudo de boa. Quem é profeta de Deus fala o que Deus manda. Quem é profeta de Deus fala com amor, mas o que Deus manda. Porque imagina, irmãos, Eli para Samuel era como um pai. Porque quem cuidava de Samuel era Eli. Quem discipulava Samuel era Eli. Então entregar uma palavra dura para ele não era agradável. E assim para nós, irmãos, porque às vezes Deus corta a palavra doída, mas Ele corta porque Ele quer nos tratar, Ele corta porque Ele quer que nós viemos melhorar. Não é para nos matar, não é para nos lançar para fora, mas é para que nós viemos ser corrigidos. E quando Ele entrega aqui o manto para Eli, Eli entende, porque Eli sabia que ele não estava sendo um pai que honrava a Deus. E Deus vai dizer para Eli, Eli, eu honro aqueles que me honram.
Os que me honram eu não vou desamparar. Eu não vou desprezar. Porque os que me honram eu honrarei. O crente ali, irmão, é o crente religioso que faz as coisas para Deus por religiosidade e não por relacionamento. Mas o Samuel, irmão, é o crente que faz as coisas de Deus porque ama a Deus, ama a obra de Deus e quer se relacionar com Deus. E nessa noite Deus está chamando o crente Samuel e não crente Eli, porque Deus quer crentes que se relacionam com Ele, que queiram estar na presença dEle, que queiram fazer a obra dEle, que queiram subir no altar para louvar para Ele, que queiram subir no altar para tocar para Ele, que queiram subir no altar para orar por Ele, para Ele. Irmão, é desse jeito. Nós precisamos parar de ser crentes religiosos e sermos crentes de relacionamentos. Talvez um dia nós fomos crentes Samuel, mas com o passar do tempo nos tornamos crente Eli. Começamos cheio de fervor, no primeiro amor de estarmos fazendo a obra para Deus, fervorosos, oramos, jejuamos, lemos a Bíblia, uma alegria de estar na casa do Senhor, mas hoje nós estamos como Eli, apenas sentamos na cadeira e ficamos olhando quem está orando. Mas nós precisamos retornar, porque Deus está nos chamando de volta para perto da arca. Deus está nos chamando de volta para perto da presença dEle, porque só haverá, irmãos, um avivamento quando nós começarmos a matar o Eli que está dentro de nós, quando nós começarmos a crucificar o nosso eu na cruz, quando nós começarmos a matar a nossa vontade para vivermos a vontade de Deus, aí haverá um avivamento, aí haverá um despertamento espiritual. Porque essa igreja estava morta, mas a igreja era de Deus, e porque a igreja era de Deus, Deus levanta uma nova geração, e agora por causa dessa geração, Deus começou a se manifestar novamente em Siló. Eu creio, irmãos, que Deus vai voltar a se manifestar na minha vida, na tua vida, neste lugar, porque essa obra não é nossa, essa obra é de Deus. Se Deus precisar mudar algumas pessoas, pastor Walter, Deus vai mudar, irmãos, porque essa obra é de Deus, e Deus quer uma obra avivada. Queremos buscar a Deus por causa das bênçãos de Deus. Queremos buscar a Deus, irmãos, por causa dos dons de Deus. Mas é tempo de nós nos fecharmos e ficarmos a sós no particular com Deus, e começarmos a orar. Ana estava sozinha na casa do Senhor, em jejum, em oração, em quebrantamento, porque ela queria gerar algo que adorasse a Deus. E ela começou num particular, porque ela já saiu da sua casa, indo para a igreja, em propósito de oração, jejum e quebrantamento. Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou dar para o Senhor, porque tudo que nós damos para Deus é adoração. Se o Senhor me der um filho, eu vou dar ao Senhor. Se o Senhor me der um filho, eu vou dar ao Senhor. Se o Senhor me der um filho, eu vou dar ao Senhor. Aí nós oramos: Senhor, me dá essa bênção. Senhor, me dá esses dons. Aí ficamos fechados com Deus, porque é assim, irmão, a gente é interesseiro. Aí oramos, aí chega uma hora, irmãos, você está orando, aí você já não perde mais dom, você já não perde mais bênção. Você já passou por isso? Você fala assim: Deus, tá bom, não preciso de nada, só a tua presença basta. Aí você está lá e você fala: não, Deus, está tão bom aqui, eu não vou sair daqui, vou ficar aqui sozinho com o Senhor, está muito bom aqui, Senhor, eu não quero dom, Senhor, eu não quero bênção, eu quero a tua presença.
Irmão, não é hipocrisia não, porque tem momentos que nós oramos no particular com Deus e a gente chega nesse nível de não querer mais nada, só a presença de Deus. Aí sabe o que Deus faz? Quando Ele vê que você chegou nesse nível de não pedir mais dom, pastor Edson, não pedir mais bênção, missionária Fátima, aí Deus fala assim, ó, agora você está pronto. Agora você está pronto, agora eu vou te dar a bênção. Agora eu vou te dar meus dons. Agora eu vou te usar. Não, Deus vai estar tão bom aqui, Senhor, está aqui nem no monte da semana passada. Não vamos fazer aqui a tenda, Senhor, está bom aqui, o lugar é de glória. Eu vou ficar por aqui, Senhor, porque onde o Senhor está é coisa do céu, é extraordinário, é fantástico. O Senhor ficar onde o Senhor está, é só glória, eu quero ficar aqui. Aí Deus fala assim, não. Eu preciso que você esteja lá fora fazendo a minha obra, ganhando as almas que estão sofrendo, aflitas, angustiadas, oprimidas. Eu preciso que você vá lá naquele lugar. Precisamos, irmãos, adquirir esse lugar de ficarmos com Deus. Os irmãos do louvor podem subir, para dar a impressão que está terminando. Estar, irmãos, na presença de Deus é o melhor lugar para estarmos. Porque, irmãos, vou ler novamente aqui o versículo 19 que diz: Samuel com 12 anos crescia, mas ele não crescia só em físico, ele crescia em graça, porque o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair por terra. Todas as palavras que Deus usava Samuel para falar, irmãos, Deus cumpria. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. A igreja começou a um avivamento, porque um homem que foi separado para fazer a obra de Deus, de maneira correta, de santidade, de obediência, Deus trouxe um avivamento.